Abra a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Assim diz o Senhor: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Eu trago extraindo do texto, algo para nós pensarmos e refletirmos nessa noite. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão cultuando o corpo, estão cultuando a sua beleza, e as pessoas investem pesado. Tem gente que vem de casa para fazer uma cirurgia plástica, tem gente que investe pesado para fazer uma transformação no seu rosto, para ficar do jeito que ela acha que seria o tipo de beleza que ela gostaria de ter. Tem gente que faz de tudo para a sua estética, para a sua fachada ficar bonita, e posta isso, porque isso alimenta a alma, isso traz uma satisfação para o ego, para a alma. Então, às vezes, não tem nem recursos. Quando a pessoa tem o recurso e faz isso, porque não tem pecado nisso, você investir na sua beleza, até porque o corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar, e quanto melhor você cuidar, melhor vai ser para você. Mas estou falando de uma dependência, de uma cultura e de um culto mesmo ao corpo. Pessoas que não estão ligando para os princípios morais, para a ética, está mais preocupada com a estética do que com a ética, do que com princípios, do que com valores, do que com a moral, se preocupa mais com o seu exterior do que com o seu interior, com a sua alma. O corpo está impecável, está pronto para postar, está instagramável, está pronto para receber curtidas, mas e a alma está vazia. Pessoas que postaram de manhã sua imagem linda, maravilhosa, e à noite se suicidaram. Pessoas que investiram no corpo, nos lábios, no nariz, nas sobrancelhas, no cabelo, em tudo, e gastou tudo que tinha para postar, e postou, e perdeu todo o dinheiro, e à noite se jogou do prédio. Pessoas que investiram em tudo na sua beleza e postaram para ganhar engajamento, e conseguiu isso, e foi parar no hospital, porque tomou todos os comprimidos que tinham. Assim estão vivendo um mundo louco, um mundo que a gente não consegue entender muito bem. Eu estou falando de gente próximas a nós, não estou falando de coisa distante. Antes isso era tão distante de nós, mas hoje tem pessoas, tem meninas que hoje não conseguem sair de casa porque não conseguem se olhar no espelho, porque não concorda com a sua imagem, não concorda com aquilo que está vendo ali. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós não devemos desanimar com as coisas que acontecem com a gente, nem com a nossa imagem, porque o melhor de nós não é o que está do lado de fora, o melhor de nós é o que está do lado de dentro, é a nossa alma, o nosso espírito. Isso aqui é corpo, isso aqui é barro, isso aqui veio do pó e ao pó voltará, e lá no cemitério são todos iguais. Tenha você gastado R$1 milhão no seu nariz,
ou tenha você não gastado nada com a sua saúde, nada, você vai para o mesmo lugar e vai valer nada lá, pó é pó. Do pó veio, do pó vai voltar e não vale nada, nada. Então tem gente muito preocupada com a imagem, com o corpo, pessoas que estão aí investindo pesado em academia, nada contra, e você precisa fazer uma academia mesmo, para você ter uma estrutura física, para você aguentar inclusive a sua velhice. Você precisa se manter, cuidar da saúde. Eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que são viciadas em academia, viciadas em postar suas selfies dentro de uma academia. Paulo está dizendo assim, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior, ainda que a nossa fachada esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, a sua alma, o seu interior está em plena renovação, dia após dia. Se você não se sente assim, tem alguma coisa errada, e não é com Deus que promete isso, nem com a Escritura que me diz isso, é com você que não entendeu ainda. O seu homem interior precisa ser renovado todos os dias, dia após dia. Esquece um pouquinho a estética, olhe mais para a ética e procure agora alimentar a sua alma, fazer a sua alma ficar farta da palavra, dos anseios de Deus. Não há nada de errado em ter uma aparência boa, cuidar do corpo, afinal ele é o templo do Espírito Santo, e você é responsável em manter o seu corpo saudável, dormir bem, tomar banho mesmo no frio. Há uma propaganda aí, de uma companhia de água, falando para o povo usar água, porque o povo não está tomando banho e está sobrando água. Então, isso é brincadeira, viu, pessoal? Todo mundo aqui tomou banho, eu tenho certeza que sim. Mas você precisa cuidar do seu corpo, fazer os asseios direitinho, dormir bem, se alimentar bem, ir para uma academia, cuidar. Eu estou falando do cuidado natural, e você precisa ter esse cuidado especial com o seu corpo. Mas há muito mais para você, além de roupas e penteados e a estética. É um erro focar o exterior e não apreciar e não cultivar a sua alma, o seu homem interior. Há uma tradução mais antiga que Paulo fala, não é que o homem exterior está se desgastando, mas o homem interior está sendo renovado dia após dia. Ele fala de dois homens, mas na verdade é um homem só. É uma figura de linguagem para dizer que o corpo, o lado de fora e o lado de dentro, mas é uma coisa só. Então, a Bíblia diz, lá em Provérbios 31, 30, que a beleza é passageira, passa, ali a beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira, contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada, a sua honra não será pela sua beleza, e vale para homem, a honra que o homem tem não é pela sua beleza, é pelo seu caráter, é pelo seu homem interior. Tantas pessoas aí que se julgam lindas, maravilhosas, perfeitas, dentro de um padrão de beleza que o mundo impõe, mas não tem caráter. É uma pessoa vazia, um homem vazio, frustrado, fraco, interiormente falando, mas esteticamente, ele é forte, na visão do mundo. Então a beleza interior, a beleza física, ela é passageira, mas os valores internos, eles estão eternos. E o que você deixa para o seu filho, o que você deixa para o seu liderado, não é a sua beleza, é o seu legado interior, é a sua moral,
a sua generosidade, a sua bondade, é o que você tem na sua essência que você deixa com um legado, a integridade, a honestidade, o compromisso, a dedicação, tudo isso você deixa como um legado para o seu filho, para o seu neto, para a sua ovelha, para o seu liderado. Você não deixa a sua beleza. Sabia que o apóstolo Paulo não era bonito? O apóstolo Paulo era um homem, segundo o padrão de beleza da época, ele era considerado feio. E quem é que lembra da aparência dele? E quem é que fala da aparência do apóstolo Paulo? Ninguém fala, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas sabia disso que está na Bíblia? Olha só, está lá em, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 10, 10. 2 Coríntios 10, 10. Está registrado, mas isso aqui não muda em nada. Olha o legado que ele deixa para nós. Olha o coração dele, a vida do apóstolo Paulo. Todo o seu compêndio teológico, suas cartas, sua vida, o que ele fez, a dedicação dele, tudo o que ele sofreu, isso conta. A sua beleza passa desapercebido, mas está ali. Pois como alardeiam alguns, olha só, as pessoas que falavam dele, os críticos dele, as cartas dele são duras e exigentes, contudo, ele pessoalmente não impressiona. É a tradução da King James, mas tem uma tradução antiga que diz, a sua beleza é fraca, ele é fraco de beleza. Então, está ali, ó, as cartas dele são duras e exigentes, contudo, ele pessoalmente não impressiona, e a sua pregação é desprezível para os seus críticos, que não gostavam da sua aparência nem do que ele pregava, porque ele era um instrumento de Deus. É possível que alguém olhe para você, desculpa aqui a palavra, não vai com a sua cara, e você não tem que estar preocupado se alguém vai ou não com a sua cara. Não foram com a cara do apóstolo Paulo, eles vão com a minha cara, careca, hoje. Tem muitos que não vão com a minha cara, mas o que eu posso fazer? É a cara que eu tenho, é que Deus me deu, e eu sou feliz assim, porque o que vale não é minha aparência, não é minha estética, não é o meu homem exterior, o que vale é o que eu tenho dentro, o que vale é o tesouro que eu porto dentro desse barro rachado. É assim que a gente precisa encarar as coisas de Deus, e você vai entender isso até no final. Então a beleza é passageira. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma beleza, sua beleza era fraca. Tem estudos sobre isso, que a beleza dele, ele passava, ele não chamava a atenção de ninguém, mas quando ele falava, todo mundo parava para ouvi-lo. As pessoas que não concordavam falavam, é desprezível isso, mas aqueles que entendiam, e aquela palavra ecoava na alma e no coração, era transformado pelo poder de Deus, através de um instrumento que era considerado feio, fraco. Não importa qual é a sua aparência, o que importa é o seu coração diante do Senhor. A beleza interior é um legado a ser deixado para esta geração sem parâmetro. Nós estamos vivendo uma geração de jovens e adolescentes que não tem parâmetro. Então nós que somos os mais maduros dessa geração, que legado nós estamos deixando para essa geração? Nós vamos passar. E essa geração que está vindo, o que eles estão recebendo de nós? Que só a beleza vale? Será que você ouve esse tipo de mensagem por aí? Esse tipo de mensagem não tem curtido, sempre falo, esse tipo de mensagem bíblica não dá ibope, não dá engajamento, porque as pessoas não querem saber disso. Mas é isso que vale, é isso que você vai levar para a eternidade, é isso que você vai deixar para o seu filho, para o seu neto, como um legado de princípio e de valor. Então Paulo nos lembra que as coisas visíveis são temporais, mas as coisas que se veem são
eternas. Vamos lá para 17 e 18 agora. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Eu só coloquei o 18 aí. Aí você coloca o 17 para mim, isso. Olha só. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo está falando aqui de sofrimento, aquele momento circunstancial de sofrimento. Ele está dizendo assim, não olhe para a circunstância, porque a circunstância não define um cristão. A circunstância não define o cristão. O que define o cristão é a sua firmeza de caráter, é a sua constância, a sua fé inabalável no poder de Deus, independente da circunstância, independente da sua beleza, independente do que você é. Isso não define você. O que define você é o que você tem dentro, o seu homem interior. Então Paulo está dizendo que as coisas que não se veem são eternas. Essas coisas que nós vemos no corpo e nas circunstâncias passam. O vento passa, a tempestade passa, o deserto a gente passa por ele. Se nós encontrarmos algo, Deus no caminho, Deus abre o caminho, Deus tira do caminho. Então não olhe para a circunstância, não olhe para a aparência, olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, Pedro 3,4. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Olha que coisa linda que respalda o que eu estou falando. O apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo Pedro fala sobre isso. O apóstolo Pedro ele é bem enfático. Pelo contrário, não ligue para as coisas circunstanciais, não ligue para a sua aparência, para a sua beleza, para o que está de fora. Olha só, é isso aí. Pelo contrário, esteja em vosso ser, no seu coração, no homem interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordial, ou cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. O que adianta você investir tudo que tem na sua beleza, no seu corpo, ficar malhadão, saradão, bonitão, e não agradar a Deus? Você não agrada somente cuidando do corpo. Cuidar do corpo é obrigação. Cultuar o corpo é pecado. Você cultuar o corpo, você adorar o seu corpo, é pecado. Cuidar é obrigação. Cultuar não. E ficar frustrado porque você gostaria de ter uma beleza que não tem, também você está sendo aí ingrato. Porque Deus te formou. E Deus te formou lá no ventre da sua mãe. Esse é o corpo que Deus quis que você tivesse. Essa é a sua imagem. Mas Deus não criou somente o seu corpo externo. Deus não criou somente a sua aparência. Deus criou algo dentro de você. Ele soprou o fôlego dele, o fôlego divino dentro de você e te deu uma alma, te deu um espírito. Então é esse espírito que você tem que não morre,
É esse espírito que tem que ter a beleza da santidade, do caráter de Deus, para agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus com esse espírito. O corpo morre. Nós somos um ser trino. Você sabe o que é isso? Um ser trino. Nós somos um ser que temos corpo, alma e espírito. Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus é trino e Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então o homem é trino, o homem é corpo. Não cuide somente do seu corpo como um culto. Cuide do seu corpo para o seu bem, para o seu bem-estar, para a sua saúde, e como templo do Espírito Santo, mas fique mais preocupado com o seu espírito. Alimente a sua alma, alimente o seu espírito com a palavra, para que você possa agradar a Deus, um espírito amável, que é de grande valor na presença de Deus. Não adianta você botar a melhor roupa, o melhor salto e vir para a igreja adorar, se você não tem um espírito amável, se você não tem um espírito adorador, um espírito que adore ao Senhor na beleza da santidade que somente Ele tem. Está entendendo? Amém ou não amém? Então, as coisas que não se veem são eternas. As circunstâncias não refletem o que de fato somos em Cristo. Se você está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tenha você que aparência for. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então, se você está em Cristo, permaneça em Cristo, e você sempre será uma nova criatura. Aí você vai entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por fora, estamos desgastados, às vezes até desanimados, mas por dentro, estamos nos renovando dia após dia na presença do Senhor. Coisa linda, eu falo com alegria na alma, eu falo com alegria, porque é assim que eu me sinto, desgastado, cansado às vezes, abatido, muitas das vezes, mas por dentro, plena convicção de estar servindo ao meu Deus, de estar fazendo a vontade dEle, e isso renova a minha vida, a minha saúde, renova a minha expectativa de fazer o melhor para Deus todos os dias. É assim que a gente deve fazer. O apóstolo Paulo, que interessante, poucas vezes, a não ser como um estudo como esse, que vai falar de aparência, alguém vai citar o apóstolo Paulo como alguém de aparência fraca, alguém de aparência que não tinha uma boa aparência dentro de um padrão do mundo. Era um homem que não chamava atenção. Alguns até arriscam a dizer que o apóstolo Paulo ele era magrinho, ele era narigudo, ele era baixinho, ele era careca. Então você vê, de repente um camarada baixinho, magrinho, narigudo, careca, passa ali, é um ser comum. E às vezes, eu estou mexendo com alguém não, né? Eu estou falando, porque se tiver alguém, o apóstolo Paulo tinha esse perfil. Veja bem, mas é o apóstolo Paulo que fala isso. Se você tem esse perfil, viva como o apóstolo Paulo. Viva como o apóstolo Paulo. Pois esse é meu perfil. Eu sou baixinho, magrinho, careca, narigudo. Mas isso não me define. O que me define é o meu espírito, é a minha alma lavada, remida pelo sangue do Cristo vivo. Por isso Paulo fala, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tenha você que aparência for. O apóstolo Paulo, ele não é lembrado pela sua aparência, e você também não será lembrado pela sua aparência. Eu também não serei lembrado pela minha aparência. O dia que nós passarmos aqui, ninguém vai falar da nossa aparência. Vai falar do nosso legado.
vai falar de quem nós éramos em Cristo. Vai falar, se você é um bom conselheiro, vai falar, aquele irmão não vai lembrar da sua careca, nem da minha. Não vai lembrar do seu nariz. Vai lembrar, sabe de quê? Aquele irmão, ele era um grande conselheiro. Aquela irmã, ela era muito generosa. Aquela irmã, ela abria mão de tudo para servir. Ela dava até o que não podia dar. Ela dava porque ela tinha prazer em dar, ela tinha prazer em servir. Aquele irmão, aquele diácono era uma bênção, visitava, ele era um grande visitador. E aquela irmã cantava, tinha uma unção na voz, aquela irmã cantava, meu Deus do céu. Viva para que alguém lembre de você assim, pessoa generosa, amorosa, carinhosa, pessoa conselheira, amiga, apaziguador, um homem de oração. Aquela mulher quando orava, aquele irmão quando orava, aquele irmão quando botava a mão na gente, fazia um carinho, aquele irmão quando abraçava, isso fica. A sua aparência ninguém vai lembrar dela. Sabe o que as pessoas lembram do apóstolo Paulo? Todo mundo lembra? Todos lembram? Está lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 a 8. Isso ninguém esquece dele. Ninguém esquece isso dele. E que ele era baixinho, careca, narigudo, você ouviu agora pela primeira vez, talvez. Isso passa, você vai esquecer isso. Isso aqui não. Ele já no final da sua vida, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira ou a corrida, perseverei na fé. 8. Agora me resta reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. A todos os que amarem a vinda de Jesus. Você ama Jesus? Sim ou não? Então você deve amar a vinda dele. Você ama a vinda dele? Ou você tem medo da vinda dele? Combati o bom combate. Quem pode completar? Combati o bom combate. Encerrei a carreira. Guardei a fé. Isso todo mundo lembra dele. Será que alguém vai lembrar disso? De você? Efésios, apóstolo Paulo de novo, 3:20. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós. Não age por causa da sua aparência, age por causa da sua obediência. Até rimou, né? Não age por causa da sua aparência, age em nós hoje por causa da nossa obediência. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age no nosso homem interior, age em nós, no nosso coração. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Finalmente me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Queridos, e não somente a mim, Paulo fala com autoridade, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E Jesus está voltando, a vinda de Jesus está próxima. Enquanto muita gente está preocupada com a aparência, e está esquecendo da sua alma. O próprio Jesus falou numa ilustração, dizendo assim, louco,
que tens preparado? Como está a sua alma? O seu celeiro está farto, a sua casa tem tudo, na sua conta bancária tem muito dinheiro, você tem tudo, a sua aparência está talvez a mais elevada aí num padrão de beleza desse mundo, mas e a sua alma? O que você tem feito pela sua alma? Jesus está voltando, e você não vai dar conta do que você tem, você vai dar conta da sua alma. Ame a vinda de Jesus, entregue a sua alma, viva bem com Cristo Jesus. Então a palavra para nós hoje é essa: devemos focar no nosso homem interior, o nosso coração, a nossa alma. Como está a nossa alma diante do Senhor? Deus está se agradando de nós? Porque de repente lá no mundo virtual, lá na rede social, está todo mundo se agradando do que você posta lá. Mas na sua alma, será que o Deus, que é o seu Deus, está se agradando do que você é? Do que você diz ser nele? E para a gente terminar, Hebreus 12, capítulo 12, 1 e 2. Encontraram? Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós também, que estamos rodeados ou cercados de tão grande nuvens de testemunhas, desembaracemo-nos, tiramos o embaraço, tiramos os laços que nos prendem, tiramos algo que está nos impedindo de verdadeiramente ser um cristão de verdade, real, em Cristo Jesus, e corramos, corramos com perseverança para aquilo que nos está proposto, olhando, aqui irmãos, olhando fixamente, para quem? Olhando fixamente para quem? Para Jesus. E quem é Jesus? Autor e consumador da nossa beleza. Sim ou não? Não. Autor e consumador da nossa fé. Independente da beleza que temos, e em Cristo, todos nós somos belos, todos nós somos belos, não importa qual é a sua aparência, porque em Cristo você é nova criatura. Então, se você é alto, magro, cheinho, magrinho, narigudinho, orelhudinho, carequinha, não importa, porque você é um em Cristo Jesus, e Ele habita em você, Ele que vai trazer a alegria do céu para a sua alma, independente do que você é, ou tem como aparência. O que importa é isso. Fique em pé, querida igreja. Ministério do Louvor, vem para cá. O que importa é isso, olha, é você olhar com fé. Não adianta olhar fixamente para Jesus sem fé. Tem gente que olha para Jesus e não tem fé. Paulo está falando aqui de fé. O mais importante é você olhar, fixar os seus olhos com fé em Jesus Cristo. Olhar fixamente
em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então tem que olhar com fé para Cristo Jesus. Não olhe para a circunstância, não olhe para a aparência, porque se você olhar para a aparência sem fé, você vai se frustrar. É por isso que muita gente se frustra, porque está olhando para si, está olhando para o outro. Aí tem um padrão de beleza imposto pelo mundo, e está todo mundo recebendo esse padrão de beleza, aí você não se enquadra, aí você se frustra. Por isso tem muitas meninas frustradas, rapazes frustrados, mulheres casadas frustradas, porque estão olhando ou para si, ou para outra, ou para o mundo. Fixe o seu olhar em Cristo Jesus, porque Ele não vai frustrar a sua alma, pelo contrário, Ele vai alegrar a sua alma, Ele vai alimentar o seu coração. Então vamos imaginar que Jesus está aqui, e Ele está aqui. Imagine que lá dentro do seu coração tem um trono, e tem um trono. Então imagine que nesse coração tem um trono, e esse trono está lá no centro do seu coração, e nele Jesus está sentado, porque se Jesus estiver no chão, ou fora do trono, tem algo errado, porque de repente você está pensando assim, eu tenho Jesus no meu coração, mas Ele está no trono, Ele está direcionando, comandando a sua vida, o seu coração. Porque as pessoas dizem assim, eu tenho Jesus, mas Jesus é mais um lá, ela faz o que ela quer, toma as decisões que quiser, sem consultar Jesus, sem orar, sem pedir, sem clamar, sem uma iluminação do Santo Espírito. Aí vai, as coisas vão acontecendo, e daqui a pouco dá ruim, daqui a pouco dá errado. Ao homem há caminhos que parecem ser bons, mas o final dele é caminho de quê? De morte. Sem Jesus é caminho de morte. Então é por isso que nós temos que fixar com muita fé o nosso olhar em Cristo Jesus, para alimentar a nossa alma, independente da nossa aparência. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos cantar? Quero me derramar. Com essa aparência que você tem, com esse coração que você tem, em Cristo Jesus, feliz da vida, se derrame na presença do Senhor. Vamos adorar o nome dEle. Sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes
palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, obrigado por essa noite de quarta-feira, dia de semana, noite fria, mas noite calorosa da tua graça, do teu amor e da tua bendita palavra pregada e recebida no nosso coração. O Senhor não olha para a aparência, o Senhor olha para o coração. É o coração que o Senhor está preocupado, é lá dentro da alma que o Senhor olha para cada um de nós. O Senhor não olha para a nossa aparência, o Senhor olha e está querendo mais e cada vez mais alimentar a nossa alma com a tua presença, com a tua palavra, com a tua santidade, com a tua bondade. Deus, obrigado, muito obrigado por essa palavra vindo do teu coração para o nosso coração, que saiamos daqui certos de que o Senhor falou ao nosso coração e que nós possamos colocar os nossos olhares cada vez mais fixos, com muita fé em Jesus Cristo, que de fato Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por tudo oramos agradecidos. Leva-nos em paz, dá-nos uma boa noite, um bom regresso, e que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra e de uma forma muito especial sobre a primeira igreja batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. Amém. Você pode aplaudir aí a glória do Senhor? Vão em paz, vão com Deus. Deus abençoe.